Estamos de volta com o nosso programa Saúde é Tudo. Iniciamos agora o nosso terceiro bloco e hoje entrevistando a doutora Suzaniano, médica oftalmologista, especialista em glaucoma, catarata e cirurgias refrativas. Doutora, com a inovação tecnológica na medicina, hoje o Tocantins tem a maior rede oftalmológica de toda a região norte. Estou falando do Hospital de Olhos Iano, na qual a senhora é sócia fundadora. Conta pra gente, conta para os nossos telespectadores, como nasceu esse sonho da doutora Suzaniano. Então, Naim, esse sonho nasceu lá no interior do Paraná. Longe do Tocantins, hein? Longe do Tocantins, mais de 2.000 quilômetros daqui, né? Então, assim, eu, desde criança, fui uma pessoa, assim, que sempre observei meu pai, né? Meu pai que é a pessoa mais empreendedora que eu conheço. Seu pai era médico? Também é médico? Não, meu pai não. Meu pai ele estudou até o terceiro primário só. E ele, aquela pessoa assim que, se você der uma conta para ele fazer, ele faz de cabeça lá, não precisa nem de calculadora. É um autodidata, né? É um autodidata. E assim, ele vendo, assim, tudo que ele passava, a gente passou por muitas dificuldades, né, durante a vida, porque às vezes arrumava uma coisa, aí não dava certo, ia para outra coisa, mas sempre dava um jeito, né? Tem até uma história que eu fiz faculdade em Cascavel, no interior do Paraná, estadual lá. Grande cidade, né, de Cascavel. Isso, muito fria, né, inclusive. Fria, justamente. Peguei neve lá, no ano que eu estava lá. Oh, maravilha! Eu nunca tive essa oportunidade de pegar uma neve, viu, doutora, aqui no Brasil. E aí, quando a gente chegou lá e fazendo faculdade, tinha que arrumar um lugar para morar. E aí, não tinha, a gente foi procurar kitnet, ver lugares que assim, eu tinha que ficar, só que não tinha condições e tinha que, sei lá, um quartinho ali para eu conseguir ficar lá uns 6 anos. Aí meu pai, tão empreendedor, na hora de alugar, ele conseguiu vender as portas da kitnet que ele estava construindo lá e conseguiu fazer uma permuta lá e conseguir ficar os 6 anos lá em Cascavel para fazer a faculdade. Então, assim, a minha história nasceu lá do Paraná, que eu venho, assim, sempre observando, né, a questão do exemplo, né, e aí, quando eu decidi fazer medicina, eu sempre pensei, eu quero fazer medicina para eu ir para um local e poder fazer meu hospital, crescer, né, ter meu negócio, né, que é isso que eu... Seu próprio negócio. Que eu via. Empreendedorismo na veia, né, doutora? Isso. E aí, assim, quando eu terminei a faculdade, aí fiz a subespecialização, eu terminei a faculdade em Cascavel, me especializei em Curitiba, né, fiz a oftalmologia em Curitiba, e depois fiz uma subespecialização em Sorocaba, lá no BOS, fiz especialização em glaucoma, catarata, né, lente de contato, então foi o ano, assim, que eu mais, assim, tive a oportunidade de aprender, assim, de tudo lá no hospital, porque chegava 7 da manhã, saía às 2 da manhã, porque estava lá para aprender. E era cirurgia e tudo. E aí, quando eu terminei a especialização, a subespecialização lá, eu falei, agora para onde eu vou, né? Olhei para o mapa do país, falei assim, eu acho que aqui, Palmas, é um bom lugar. Você olhou o Tocantins e falou, vou para lá. Vou para lá. Que na época até estava tendo a questão da engenharia aqui, que hoje meu esposo, o Patrick, ele é engenheiro. Engenheiro. E na você, época... quando resolveu vir para o Tocantins, você já estava casada com o Patrick? Eu era noiva dele. Noiva. Ainda. Isso. Aí falei, não, eu vou, para mim, como médica, é mais fácil para qualquer lugar. Daí estava tendo o boom da engenharia, eu falei, vamos conhecer a cidade. E aí, na época, a gente olhou Palmas, Mato Grosso também, a gente pensou, ali Campo Grande, né? Até a gente foi para Campo Grande, assim, meio que ficamos 3 dias lá para conhecer, vamos ver como que vai ser. E aí era uma cidade ótima, adorei Campo Grande, mas era uma cidade que já estava muito, assim, avançada. Já tinha, né? E decidimos vir para Palmas, ficamos 3 dias, hospedamos aqui. A hora que eu cheguei em Palmas, falei, é aqui que eu quero ficar. A capital nova, capital né? Nova. Ainda com muita coisa ainda para se investir, né? Muita coisa. E daí eu falei, não, vou lá. E não tinha emprego, não tinha nada, nenhum contato, imprimi uns currículos e fui entregando no hospital aí, nos hospitais. Até que eu conheci a Sandra, no primeiro contato que eu tive, eu entreguei o currículo para ela. A sua administradora hoje, né, do hospital, né? Até hoje. Entreguei para ela o currículo e a Sandra chegou e falou, não, aqui tem vaga, você pode vir trabalhar aqui.
Aí comecei Trabalhando a trabalhar já na sua área de na oftalmologia. minha área de oftalmologia. Comecei, aí passei por muito apuro, porque acaba que, no fim, comecei a trabalhar, surgiu oportunidade de sociedade, não deu certo. Aí foi aquela briga, né, de sempre de sociedade. Mas no fim, aí o que que eu fiz? Não quero mais isso. Falei, vou alugar uma sala, aluguei uma salinha de 20 metros quadrados. Falei, vou montar o meu negócio agora. E fui. E a Aí você Sandra montou o consultório o primeiro. consultório, isso, comecei com o consultório. Inclusive, até na época, eu não tinha nenhum convênio, nada, né? E aí, o que que eu fiz? Falei, Sandra, ó, não tenho dinheiro para te pagar, mas eu preciso de convênio, né? E aí eu falei, não, Sandra, vai atrás do convênio, quando eu tiver dinheiro eu te pago. E ela foi atrás, conseguiu, acho que uma semana eu já estava credenciada em 10 convênios. Que a Sandra realmente é o diferencial ali, né? Ela é fora de série. E aí fiquei 6 meses para pagar ela, porque daí não tinha dinheiro ali, e fui, ela ficou trabalhando, buscando as coisas lá e fui. E aí hoje, graças a Deus, assim, aos poucos, né, a gente foi crescendo, até se tornar a maior rede do norte do Tocantins. Do né? Tocantins e norte do país, né? Porque hoje... norte do país, Hoje, por exemplo, quantas unidades vocês têm aqui no Tocantins hoje, doutora? Então, no Tocantins a gente tem, então, o hospital em Palmas, né? Tem a unidade em Palmas. Tem Araguaína, tem uma unidade. Porto Nacional, a gente também abriu uma unidade. Gurupi também tem a unidade. Então, assim, hoje a gente foi expandindo, cada vez a gente começou em Palmas, depois Araguaína, né, que é mais no norte. Então, a gente foi pegando as regiões que realmente precisavam ali do acesso, que hoje a parte de oftalmologia, realmente, assim, os interiores precisa muito, né? Como eu falei, né, a gente conversou muito sobre a questão de prevenção, né? É muito importante. Hoje a gente tem também o trailer, né, que é um consultório. A unidade móvel, né? A unidade móvel de vocês. Isso, essa unidade móvel que ela consegue ter acesso a locais que nenhum outro oftalmologista consegue ter esse acesso, porque a oftalmologia é diferente de algumas especialidades, porque a gente precisa dos equipamentos, né? Então, precisa ter a cadeira oftalmológica, precisa ter o aparelho que faz a medição, né? Então, tem todos os equipamentos que hoje a gente conseguiu juntar nessa unidade móvel para poder fazer esses atendimentos nas regiões mais periféricas e conseguir dar o acesso a todo mundo aí do estado. Então, realmente, isso foi um sonho que foi realizado, que a gente pode ficar, assim, algumas horas aqui falando sobre isso. Não, mas é bom. É bom o nosso telespectador também conhecer a história da doutora Susan Iano, conhecer a história do Hospital Iano, né? E aí, doutora, como você me disse, então, hoje a Iano está no sul do estado, está no centro e está na região norte, em Araguaína. Mas nós sabemos também que nós temos lá o Bico do Papagaio, que é lá no extremo norte do nosso estado e que divide com o Maranhão, não é isso? Sim. Vocês não têm pretensão, vocês não têm um estudo para poder montar também um hospital de olhos Iano, tipo Araguatins, Augustinópolis, que são as maiores cidades ali do Bico? Sim, não, a gente tem. Inclusive, porque assim, ali a maioria, desculpa, doutora, mas assim, quando precisam, né, se deslocam para Araguaína, Sim. não é? Mas se a Iano colocar em Araguatins ou Augustinópolis, além de pegar aquelas duas cidades, ainda tem em torno mais uns 20 municípios em torno, que poderiam todos também se deslocarem para lá. Sim, né? Não, ali é uma região realmente, assim, que precisa muito, né? A gente tem todo o estudo, assim, de todo estado, inclusive estados, assim, próximos, só que hoje, qual que é a maior dificuldade é ter um médico que consiga ficar na região, né? Então, por exemplo, a gente precisa de um oftalmologista, porque essa questão do deslocamento, hoje, por exemplo, eu sempre tenho a questão do deslocamento também. Às vezes eu atendo em Araguaína, uma vez por mês, atendo Gurupi, né? Então, tenho também esse deslocamento, mas a gente precisa ter um médico fixo que fique na região. Então, hoje, assim, o que a gente faz? Sempre a gente primeiro busca um médico, né, que consiga ficar naquela área para atender aquela área, porque não pode ter e deixar a pessoa desassistida, né? Tem que ter lá um médico que fique lá com frequência para poder dar toda a assistência. E aí, conseguindo o médico, a gente monta a unidade. Hoje a gente tem também um serviço de residência médica, né? Então, tem novos médicos novos dentro do hospital, né? Então, hoje são 4
por ano, né? Então, por ano que são formados, que tem toda E sai a já questão com curso de especialização de em especialização. A gente tem oftalmologia, né? Isso a gente tem para justamente tentar atingir, né, essa população que são médicos que depois vão continuar ali na IANO, que vão trabalhar justamente com esse objetivo, né? Criar pessoas, formar pessoas boas, com excelência, que consigam dar assistência nessas áreas. Pois é, e aí formando 4 por ano, que tá saindo por ano, né? Isso. Então, ver a possibilidade, né, desses jovens médicos que estão aí saindo da graduação, da residência de oftalmologia, para eles também é uma oportunidade grande, né, de poder crescer na vida, né, e desenvolver a medicina, a oftalmologia, ainda mais pegando uma cidade como Araguatins e Augustinópolis ali na região do Bico, né? Com certeza. Isso é uma pretensão, sim. A gente tem um estudo justamente assim para atingir todas essas áreas que realmente a gente vê, né, que precisa. E assim, o tanto de gente que às vezes nunca consultou, né, com oftalmologista justamente por causa disso, do acesso, né? E aí Pois é, realmente doutora. isso faz a diferença. Para a senhora ver, já me comunicaram aqui, Naim, acabou o nosso tempo. Olha que não é uma pena. Passou rápido, porque né, passou né? rápido, né, doutora? Esse papo nosso, esse bate-papo com nossos telespectadores, né? Ainda faltou perguntas ainda para mim fazer para a senhora, mas eu espero contar com a senhora mais vezes aqui no programa, tá bom? Com certeza, né? Vou convidá-la para retornar aqui, nós vamos falar de outros assuntos na oftalmologia, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, meus amigos telespectadores, e como eu disse a doutora Suzy e a vocês, chegamos ao fim de mais um programa Saúde é Tudo. Agradeço a doutora Susan e Ano pela disponibilidade em participar e compartilhar conosco de informações sobre esse tema tão importante que é a saúde ocular, né? E agradeço também a vocês, nossos telespectadores, pela audiência, né? E quero contar sempre com vocês aqui com Saúde Total. Saúde é tudo, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.